Vamos trabalhar com história, crianças. Vamos lá, página 80, tá bom? Nós vamos trabalhar agora com os povos indígenas no Brasil. Aliás, a gente já vem trabalhando, né? Desde o segundo bimestre, terceiro bimestre, conhecendo um pouco mais da cultura indígena. Então, vamos lá. Os povos indígenas, eles vivem no Brasil há muito tempo. Eles já ocupavam o território do atual Brasil antes dos europeus, né, dos portugueses, desembarcarem no continente americano. Quando os portugueses chegaram, encontraram diversos povos indígenas, com costumes e culturas próprios, muito diferentes da cultura e dos costumes que os europeus conheciam. Olha só, número 1, crianças, como você imagina que era viver no Brasil naquela época? E aí? Conta aí pra tia, escreva, tá bom? Dê a sua opinião. No Brasil existem aproximadamente 350 povos indígenas que somam mais de 800 mil pessoas. Você imagina quanto isso significa? Esses povos indígenas, eles têm costumes em comum, mas cada um deles tem uma cultura própria e hábitos específicos de comunidades em que vivem. Crianças, vocês lembram, vocês recordam que a tia, nas aulas anteriores, lá no terceiro bimestre, a tia falou isso, que cada povos indígenas, cada tribo, ele tem os seus próprios costumes, ele tem a sua própria língua, certo? Eles cultivam muito a cultura indígena, mas cada um, ele tem o seu próprio modo de viver, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a página 81, vocês vão ver aqui diversos índios, não é? Aqui tem 3 aqui representando tribos diferentes e costumes também diferentes entre eles, certo? Página 82. Vamos seguir para a página 82. Modo de vida dos povos indígenas. Como você viu, cada um dos povos indígenas tem suas particularidades. Há, porém, alguns costumes e hábitos que vários povos indígenas têm em comum. Por exemplo, nas culturas indígenas, de maneira geral, há uma divisão de tarefas. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Que cada um ali, eles se ajudam e cada um tem a sua função. As mulheres têm a função, os homens e as crianças também. As mulheres são responsáveis por algumas tarefas, como cuidar dos filhos, e os homens por outras, como caçar e pescar. E as crianças sempre estão juntos dos mais velhos para ali eles poderem aprender. Até mesmo os mais jovens têm responsabilidades também. É o caso das meninas que às vezes auxiliam suas mães nos cuidados com seus irmãos mais novos. Número 1. E em sua casa, como é feita a divisão de tarefas? Vocês ajudam também em casa, crianças? Além disso, muitos indígenas têm um costume de construir suas moradias com materiais retirados da natureza, como a madeira, como a palha e outros materiais também. Atualmente é importante lembrar que há construções de alvenaria em algumas aldeias também. Os índios também eles estão construindo as suas casas, não só mais com palhas, com materiais retirados da natureza, mas feitas de alvenaria, que é no caso como o bloco, o cimento, areia, não é? Então eles também estão usando esse material, esses recursos. Vamos então para a página 83, para a gente finalizar esse conteúdo sobre a influência da cultura indígena, crianças. A cultura indígena, ela influenciou a nossa alimentação muito. Nós temos a mandioca, o milho, que são 2 dos vários alimentos que comemos atualmente, não é? Que são de hábitos indígenas. Nós temos também ali o abacaxi, palavras também, que são palavras indígenas, como abacaxi, tatu, são outros exemplos de palavras que usamos no nosso dia a dia, que tem também a origem indígena. O hábito de dormir em redes e de tomar banhos diariamente. Vocês lembram que na aula passada a tia falou que os portugueses, eles levavam até 6 meses para poder tomar banho, porque eles achavam que o corpo, quando ele estava sujo, eles tinham mais proteção, criavam mais proteção no corpo. Pode uma coisa dessa? Vamos lá. Então, nós temos esse hábito de dormir em rede, de alimentação, do banho diário, certo? Nós herdamos dos indígenas. Então, crianças, quando os europeus chegaram ao território do atual Brasil, eles não tinham o costume de tomar muitos banhos.
Foi como os indígenas que tomam banho diariamente, que eles aprenderam e adotaram também esse hábito. Então, não fomos só nós que aprendemos com os indígenas, como os portugueses também a tomar banho diariamente. Muitas pessoas cuidam de doenças e da saúde por meio de plantas medicinais. Grande parte do conhecimento das propriedades dessas plantas é proveniente da tradição dos povos indígenas, tá bom, crianças? Então, várias coisas nós herdamos dos povos indígenas, nós herdamos também dos africanos, não é? Que foram escravizados aqui no Brasil. Nós somos essa mistura, essa miscigenação, tá bom?